Boa tarde a todos e todas. Eu peço desculpas assim, porque assim, para mim é uma absoluta novidade fazer essa palestra dessa maneira, para mim, muito silenciosa e ao mesmo tempo falando no ouvido de cada um de vocês. Então, assim, eu estou me esforçando. Isso é uma novidade. Eu sou um homem das antigas, né? O peso da experiência me obriga a ter que descontrair um pouco nesse momento, porque parece às vezes que eu não estou falando com vocês, mas eu acho que até o final eu pensei que dava para eu ficar escutando também, mas não dá. Então vamos lá. Antes da gente começar aqui, né? Eu quero agradecer o convite à Tricom, ao Tribunal de Contas do Estado, a todo mundo que confiou em me chamar aqui para vir falar para uma plateia tão seleta, né? Assim, é a primeira vez que eu estou falando para tanta gente de Tribunal de Contas, né? E, assim, também é um enorme prazer, uma enorme honra, um enorme privilégio estar dividindo esse painel com o Dr. Tiago e com o Dr. César Miola, porque, assim, eles são tão ilustres para mim que, assim, eu estou até intimidado. Eu estou secretário de articulação com sistemas de ensino dentro do Ministério da Educação, mas eu sou professor, né? Eu sou professor de duas redes públicas no Rio de Janeiro, da rede estadual e da rede municipal, há mais de 30 anos. Eu trabalhei muito na Prefeitura do Rio, dentro da Secretaria Municipal de Educação, e estou há 2 anos e meio dentro da Secretaria de Articulação com o Sistema de Ensino. E, assim, é bastante complicado falar desse ponto de vista, desse lugar, enquanto governo. Mas eu acho que eu tenho algumas prerrogativas. A Secretaria de Articulação com o Sistema de Ensino, entre as 6 secretarias que o MEC tem, ela é a secretaria que tem um menor volume de recursos empenhados. E, ao mesmo tempo, ela trabalha apenas com 2 naturezas de despesa, né? Então a gente tem, assim, pouco dinheiro mesmo para trabalhar, mas muita disposição, muita garra. A gente mantém 2 redes de assistência técnica capilarizadas pelo país como um todo. Nessas redes de assistência técnica, elas são compostas, integradas por funcionários públicos, em sua maioria indicados pela Undime, pelo Concede, ou seja, pelos estados, pelas redes estaduais e pelas redes municipais, né? E a gente faz um trabalho. Quando eu cheguei na SASE, esse trabalho já existia. Eu acho que um compromisso meu enquanto professor, um compromisso meu enquanto cidadão brasileiro, ocupando o espaço e o lugar e a função que eu ocupo desde 2016, é a de manter um trabalho que já vinha sendo realizado com ajustes necessários e possíveis. Mas, de qualquer maneira, eu não acredito em política de terra arrasada, eu não acredito em descontinuidades. Eu acho que um dos grandes males do país são as descontinuidades políticas que a gente experimenta ao longo desses 518 anos. E um compromisso meu comigo mesmo, meu com minha família, meu com meus alunos, meus muitos, inúmeros, já incontáveis alunos, né? Porque não existe ex-aluno para professor, que eu tive ao longo desses mais de 30 anos, de assegurar a continuidade daquilo que eu posso assegurar. Então, um dos projetos que a gente pôde assegurar a manutenção e a continuidade foi aqui apresentado pelo Dr. Tiago. Eu acho que a gente podia continuar conversando a tarde inteira sobre o que o Tiago botou, a bola no campo que ele botou aí no centro, e deu o primeiro toque aí para a gente continuar conversando, mas, assim, me cabe uma apresentação. Então, assim, eu fiz o quê? A gente, né, a Secretaria de Articulação com Sistemas de Ensino, é frequentemente instada pelo Tribunal de Contas da União a realizar reuniões, conversas,
sempre em torno do tema Plano Nacional de Educação. A gente não tem uma ação direta, Secretaria de Articulação, com o Plano Nacional, mas a gente tem com os planos subnacionais. Que ação é essa? A gente trabalha junto aos estados e os municípios do país em duas perspectivas. A gente mantém duas redes de assistência técnica, que nem eu já disse, e uma delas, que é a que eu vou me deter aqui, hoje, né, de 2016 para cá, ela se debruça sobre a avaliação e monitoramento dos planos subnacionais. A gente avalia e monitora? Não. A gente oferece assistência técnica para que o município, o estado, realize esse trabalho que é dele. E aí, como é que vai fazer? É isso que a gente vai lá e tenta juntos, né, desenvolver metodologias. E aí também é que entra uma outra parceria, porque assim, eu queria saudar aqui no início as duas parcerias com a Universidade Federal do Paraná, na figura do Tiago, e com a Tricom, na figura do conselheiro César Miola, porque a gente tem trabalhado efetivamente em conjunto. Eu acho que o papel de uma secretaria que tem um recurso financeiro muito escasso dentro do MEC, mas que tem essa possibilidade de articular com 5.570 redes municipais e 27 redes estaduais, é esse o trabalho que aí eu botei lá no meu título dessa conversa que eu pretendo estabelecer aqui, que seria um plano subnacional de educação, os desafios reais e os diálogos necessários. Quando nós chegamos lá, na fase, a gente tinha essa rede aí, a rede de assistência técnica para monitoramento e avaliação dos planos subnacionais de educação. E eu me debatia sobre uma questão que era, para mim, assim, muito curiosa, né? Se oferecia assistência técnica para plano, para documento. Eu acho esquisito isso. Eu acho que a gente tem que oferecer assistência técnica para o município, para a rede, para a escola, para o professor, para o dirigente, não para um documento. Documento não precisa de assistência técnica, não precisa ser assessorado. Ele é um guia, né? Um plano é um guia. Quando a gente faz um plano de viagem, é aquilo que a gente pretende fazer na viagem. A gente vai ajustar a viagem, a gente não vai ajustar o plano, né? Mas, enfim, havia essa tendência. Havia uma tendência de, pode mudar o plano? A gente pode passar de 50% para 35% a meta? Não, não pode. A gente tem que ver por que a gente não consegue atingir os 50%. Está faltando o quê? Não consegue atingir 50% de atendimento, por quê? Ah, porque não tem professor. Então vamos organizar concurso? Então essa é a história. Bem, isso é muito difícil de mudar. É fácil falar aqui, em cima desse palco. Mas é muito difícil de mudar a cultura que já está estabelecida lá na ponta. E nesse contato com o Tribunal de Contas, e assim, eu fico muito à vontade de falar algumas coisas, porque eu sou professor. Eu estou secretário, mas eu sou professor. E eu nunca tive medo, porque a gente sabe o que a gente faz dentro de sala de aula. Eu nunca tive medo de prestar conta do que eu faço dentro de sala de aula. Mas a gente percebia que os prefeitos, que os secretários, eles morriam de medo do Tribunal de Contas. E assim, um dos desafios que eu apresento aí, quer dizer que na realidade eu vou falar muito mais, porque eu peguei um case, porque não vai dar tempo, então eu peguei um case para mostrar para vocês uma situação única, né, relacionada à Meta 1. Mas assim, eu quero falar de algumas coisas que são desafios mesmo, e que eles se vencem na medida em que a gente estabelece diálogos. É a possibilidade do diálogo que vai vencer os desafios que se apresentam, que são inúmeros, são muitos, são inquantificáveis às vezes, mas é na medida do diálogo que a gente vai poder fazer isso. Então, eu escolhi, eu sou péssimo para isso, tá? Eu não sei se eu vou acertar. Não. Palestra. Tum. Escolhi essa imagem. A imagem de corrente. Por que corrente? Corrente pode nos levar... é quase que uma metáfora, né? Eu trouxe aqui um pouquinho de uma metáfora. A corrente pode ser alguma coisa que nos prende, né? Inicialmente, os nossos escravos, lá trazidos durante a colônia, o período colonial, eles vinham e se mantinham muitos presos por correntes. Já vou. Mas as correntes também têm elos. E aí, os elos
talvez seja o que a gente começa a vislumbrar um pouco mais aqui nessa questão, né? De uma rede que está capilarizada pelo país inteiro, né? Uma rede de assistência técnica, a rede de assistência técnica para monitoramento e avaliação tem quase 300 indivíduos trabalhando em todo o Brasil. E aí a gente pensou o seguinte, como é que a gente vai fazer isso se existem tantas questões que estão em torno dos planos subnacionais? Vamos uma por uma? Como é que a gente vai lidar com isso? A gente escolheu uma meta, a gente escolheu a meta 1. Né? E aí, eu estou fazendo aqui uma prestação de contas, porque assim, esses slides, em boa parte deles são utilizados, ou já foram utilizados por mim, dentro do meu gabinete, na fase, para o Tribunal de Contas da União, para eu apresentar o que a gente está fazendo. Está fazendo isso, olha. Então, assim, a gente via que a Secretaria de Educação Básica tinha questões que tinham que responder a acórdãos do TCU, que existiam outras questões relacionadas aos municípios, como, por exemplo, como é que você trabalha com demanda manifesta ou com busca ativa se você só tem dado de 2010 do último censo demográfico, e o próximo vai ser agora em 2020. Então essa é uma questão que a gente já discutiu muito com o Dr. Miola, né? A gente tentou fazer com o IBGE, iniciamos as tratativas, mas não logramos muito êxito, porque existem questões políticas no meio disso, e assim, eu volto a dizer, assim, eu particularmente, a secretaria que eu estou à frente hoje, a gente tem feito tudo que é possível para a gente fazer. E uma das possibilidades é, como a secretaria, o nome da secretaria nos inspira, é articular. Então, articular ações com a Secretaria de Educação Básica, com a Tricom, com a Unicef, enfim. A gente fez o quê? Por exemplo, a gente aplicou para a SEB, que é a Secretaria de Educação Básica do MEC, um questionário sobre demanda manifesta da população de 0 a 3 anos. Né? Quais os objetivos? Levantar a existência em forma de organização de lista de espera por creche nos municípios. Depois, verificar o entendimento sobre a existência de critérios de priorização para o atendimento da demanda. Depois, identificar nos municípios que possuem sistema informatizado para gestão de demanda. Por quê? Porque tinha uma determinação do Tribunal de Contas da União de que o MEC priorizasse isso lá junto aos municípios. Como é que a gente vai fazer isso, né? Se já tem gente que faz, eu acho que é importante que a gente corra atrás e verifique. Quem é que já faz? Tem alguém que faz no país? Tem. Quem é? A gente pode ver, né? Daqui a pouco chega lá. Vai aparecer. Por quê? Porque se a gente tem alguns municípios que já têm esse sistema, a gente pode otimizar isso, ao invés de reinventar a roda para 5.570, vamos ver o que é aplicável, para quem é aplicável, e vamos multiplicar isso, porque eu acho que é isso que a gente precisa fazer. Então, assim, existem inúmeras ações sendo desenvolvidas, inúmeras delas são sobrepostas, são sobreposições, e o que me pareceu razoável e responsável naquele momento foi que tipo de orientação a gente dá para essas redes. Vamos tentar fazer com que essas sobreposições sejam minimizadas. E a gente tentou. Ao invés da Unicef ir lá e aplicar o questionário, por que a gente não vai junto com a Unicef? A gente já tem a rede, né? Então, a gente já tem a rede. Vamos otimizar isso, é o que nos interessava. Aí formamos, né, fizemos uma formação. Essa formação tinha como objetivo debater, alinhar e capacitar os membros da rede, dessa rede de assistência técnica no Brasil inteiro, quanto aos conceitos e metodologias de demanda manifesta na educação infantil e de busca ativa escolar. Né? Formamos os membros das comissões coordenadoras e as equipes técnicas com o mesmo objetivo. Resultado, a gente capacitou 10.551 membros de comissões no país inteiro, né, em relação a esses temas mencionados acima. Demanda manifesta na educação infantil e busca ativa escolar. Questionário sobre busca ativa escolar. O Unicef não tinha como fazer isso, a gente tinha a rede, a nossa rede aplicou os questionários. Né?
Qual era o objetivo? Identificar percentual de município que realiza a busca ativa, escola própria, ou que implementaram a metodologia apresentada pela Unicef, e entendimento dos principais motivos para a não realização da busca ativa, né? O que a gente tem? A gente tem 4.137 municípios que responderam a isso, tá? Aí a gente tem um gráfico, conseguimos chegar a alguma coisa, né? Trouxe para cá um deles, adesão à busca ativa. Então a gente tem 55% dos municípios, daqueles 4.000 e tanto, não aderiram à busca ativa, à metodologia da Unicef. 23% sim, em fase de implementação, aderiram. E 22% aderiu, mas não iniciou ainda a implementação por N motivos, diferentes motivos. Todo esse tipo de dado, de informação, é importante porque a gente vai colocando isso no nosso site. Os tribunais, por exemplo, o Tribunal de Contas da União, vai lá e bebe dessa informação. Então, assim, eu acho que a gente tem que tentar limpar essa espuma toda que tem de informação e ir cada vez mais aprimorando tanto essa coleta quanto a disponibilidade dele, a disponibilização desse tipo de dado. Segundo semestre agora de 2018, o que a gente fez? A gente fez uma pesquisa em loco sobre a organização da demanda por creche. Objetivo: entender como é que os municípios organizam sua demanda por vagas na educação infantil e disponibilizar ferramentas para apoiar a organização da demanda por creche nos municípios. O que a gente fez? A gente queria saber quais eram os critérios para a seleção dos sistemas de município participante da pesquisa. Porque a gente quer disponibilizar, olha só, tem sistema informatizado que pode organizar a demanda, né? A gente chegou ali ao final com 14 municípios que têm o sistema, que podem ter interesse, disponibilidade e possibilidade de disponibilizar essa tecnologia para outros municípios. Tá? Então, essa é a amostra final da pesquisa. Desde o DF até Saltinho, em São Paulo, ou Monte Alegre, no Rio Grande do Norte, são municípios que têm sistemas informatizados desenvolvidos por eles próprios e que podem sim disponibilizar. A gente está validando isso, e aí tem uma metodologia de pesquisa. A gente também financiou essa pesquisa, contratamos consultores indicados pela Secretaria de Educação Básica para ver. Primeiro eles fizeram um levantamento inicial, aplicaram o questionário para todos os municípios do Brasil, analisaram a resposta de questionário, em seguida definiram o instrumento, né? Construção de instrumento de pesquisa, uma oficina com os pesquisadores que a gente contratou, né? Chegaram a um consenso de cronograma. Terceiro passo, aplicação e análise, articulação com esses municípios, visita dos pesquisadores, município que já tem sistema informatizado para demanda manifesta, tá? Elaboração de relatórios analíticos e, no final, resultados, a consolidação das análises de processos e sistemas. Cronograma de execução, a gente está pretendendo entregar os dados já consolidados até o final desse mês. Tem outro questionário sobre atendimento da educação infantil aplicado em parceria com a SEB. Mesma coisa. Subsidiar o MEC na construção de ações que fomentem a implementação de estratégias da Meta 1. Tá? Esse questionário a coleta começou a ser realizada no dia 27 de agosto. Agora a pesquisa ainda está em andamento. Então a gente tem aí vários municípios que ainda estão com... Hoje esse gráfico deve estar... diferenciado já, porque a gente já avançou de 27 de agosto para cá, já tem quase 2 meses, mas é uma pesquisa que ainda está em andamento. Vou voltar à metáfora da corrente. A gente pode ser corrente, pode ser elo, que é o que a gente... que é aquela segunda interpretação que eu apresentei para essa metáfora da corrente, né? Que a gente é elo, e esses elos estão, né, interligados, amalgamados pelo país como um todo. Mas, na realidade, a gente quer que esses elos se transformem numa corrente que move uma engrenagem, né? Então, a ideia do movimento que é a terceira ideia mais forte, mais próspera dessa metáfora das correntes, né? Fica aqui meu muito obrigado a vocês pela paciência.
E assim, queria finalizar dizendo assim que é importante a gente estar sempre dialogando, é importante a gente estar sempre contando com essa contribuição cada vez mais plena, cada vez mais integrada dos órgãos de controle e fiscalização, né? Desmistificando o bicho-papão que tem por detrás deles, né? Que a leitura do prefeito, a leitura do secretário de Educação é que o órgão de controle é o cara que vai prender, arrebentar, e não é. E eu acho que é importante que essa aproximação com a escola se dê cada vez mais e mais, no sentido de nós nos avizinharmos cada vez mais, porque a escola brasileira é muito maltratada, vem sendo muito maltratada ao longo do tempo, e ela precisa de cada vez mais parceiros que a apoiem. Muito obrigado.